Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Iniciemos nossa reflexão e oração nesta segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de me aprofundar nesta reflexão e oração, quero aqui externar o meu agradecimento ao Roberto Carlos, que gentilmente fez a manutenção do meu computador, equipamento este tão necessário para que eu grave estes momentos com a palavra de Deus e as transmita a cada um de vocês. A todos aqueles que foram eficazes e presentes para que eu resolvesse estas situações, a minha gratidão. Senhor, que este momento de reflexão e oração, tão necessários para a minha vida espiritual, seja a respiração que permite que a vida do Espírito se desenvolva, atualize a fé na presença de Deus e de seu amor. Que a minha alma, conduzida pelo Espírito Santo, a partir do mais fundo de si mesma, una-se a Cristo, mestre, modelo e caminho de toda a oração cristã, e com Cristo, por Cristo e em Cristo, dirija-se a Deus Pai, participando da riqueza do viver trinitário. Por este momento eu reconheça e proclame a grandeza de Deus, a plenitude de seu ser, a infinitude de sua bondade e do seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. E gostaria de destacar com vocês o versículo 12, que nos diz: Mulher, estás livre da tua doença. A lei de Deus é a lei do amor, que deve ser entendida com amor e bom senso, e não uma lei despótica, feita para tolher a liberdade. Há de ser interpretada à luz do Espírito Santo, e não a do espírito farisaico. Assim, com uma atitude de caridade para com uma doente, Jesus ensina como se deve interpretar a lei. Não basta cumprir a letra, é preciso entender-lhe o espírito. O que os adversários de Jesus não entendiam, a multidão da gente simples entendia-o e ficava maravilhada. Tanto o Evangelho de hoje, quanto a primeira leitura da carta de Paulo aos Efésios, revelam algo que Deus deseja profundamente para nós: nossa liberdade. Por meio de Jesus, nosso Pai nos libertou e quer que vivamos na liberdade que Cristo já conquistou para nós. Jesus prossegue a caminhada para Jerusalém, onde se irá manifestar e onde irá realizar a sua missão salvífica. Lucas coloca ao longo desta caminhada os ensinamentos de Jesus aos discípulos. Eles são chamados a percorrer o mesmo caminho do Mestre, a partirem de Jerusalém, conforme Lucas capítulo 24, versículo 47, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Na passagem do Evangelho, Jesus é confrontado por pessoas que acreditam
que é uma ofensa a Deus curar uma mulher no sábado. O milagre da cura da mulher curvada é narrado apenas por São Lucas. Jesus realiza-a ao sábado, provocando a indignação do chefe da sinagoga. O Senhor aproveita o ensejo para reafirmar o essencial da mensagem evangélica: o amor de Deus revelado em Jesus, libertando o homem da lei, que, tendo sido dada para lhe garantir a liberdade, acabara por torná-lo escravo. O amor de Deus é absolutamente gratuito. Jesus curou a mulher sem que ela o pedisse, conforme versículo 12. Com o seu gesto, Jesus afirma que o sábado está ao serviço da vida. Para quem ama a Deus, deixar de fazer o bem significa fazer o mal. Ainda podemos ouvir a justa exaltação na voz de Jesus com a forma como o pensamento farisaico inverte a vontade de Deus. Jesus sabia que a lei de Deus nunca teve a intenção de nos amarrar. O objetivo era estabelecer limites que permitissem que nossa liberdade prosperasse. Jesus viu a obra de Satanás por trás da enfermidade da mulher. Ele também a via como filha de Abraão, o que não era um incômodo para interromper seu descanso sabático. Então, ele a libertou de sua escravidão. Ao fazê-lo, Jesus revela o seu desejo por ela e por todos nós. Estás livre, conforme Lucas capítulo 13, versículo 12. Se tivéssemos assistido à cena que o Evangelho de hoje nos refere, não sei de que parte nos colocaríamos. Do lado de Jesus? Do lado do chefe da sinagoga? Hoje, que já conhecemos o Evangelho, colocávamos-nos naturalmente do lado de Jesus. Mas, na vida concreta, facilmente raciocinamos como o chefe da sinagoga. Também na primeira leitura, encontramos a instrução de Paulo aos Efésios sobre como deve ser uma comunidade cristã saudável. Quando ele os exorta a viver uma vida moral, ele não os está repreendendo. Em vez disso, ele está os lembrando da alta vocação da vida cristã. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, conforme Efésios capítulo 5, versículo 8. Os cristãos de Éfeso já haviam sido libertados por meio da morte e ressurreição de Jesus. Mas não viviam como se fossem realmente livres. Quando você foi batizado, foi libertado do pecado e da morte. Não sendo mais um escravo do pecado, você pode viver na liberdade de um filho ou filha de Deus. Como os Efésios, pode ser fácil esquecer essa verdade e deixar de viver como um filho de Deus. É por isso que a exortação de Paulo é sempre valiosa. Lembre-se do que Jesus já fez em sua vida. Não se trata apenas de uma questão de força de vontade,
de cerrar os dentes e contorcer as orelhas, de impor dúvidas. É tomar consciência e ver o rosto de Jesus voltando-se para você em qualquer enfermidade que você esteja enfrentando, seja ela física ou espiritual, e acreditar nele quando ele proferir esta verdade sobre sua vida, dizendo: você está livre. Espírito Santo, ajude-nos a viver na liberdade de um filho e uma filha de Deus. Oremos juntos esta palavra. Senhor, sabes quanto desejo erguer os meus olhos para os grandes ideais que me apresentas e venha ao encontro dos mais profundos anseios da humanidade. Mas também sabes que, muitas vezes, me prendo ao meu próprio egoísmo. Quantas vezes, sentindo o apelo das alturas, fico acomodado pelos voos rasos e superficiais. Quantas vezes anseio pela felicidade que és tu e me contento com satisfações epidérmicas, mesquinhas e passageiras. Toma, Senhor, mais uma vez a iniciativa. Restaura em mim a condição conferida pelo sacramento do Santo Batismo. Que eu tome consciência da minha dignidade, da minha condição de filho livre para amar e capaz de gestos que libertam cintilas de luz nas trevas da mesquinhez e do egoísmo. Tu és o meu Redentor, Salvador e absoluto Senhor. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia e Redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.